Graças a Deus, amados irmãos, pelos momentos que já temos desfrutado de comunhão com o Espírito Santo de Deus e adorando o Senhor no seu santo templo. Desde já rogo as vossas orações para que o Espírito de Deus fale e revele a sua palavra. Convido-os a lermos o Salmo 102, do versículo 16 ao 22. Salmo de número 102. Salmo não são capítulos, são cânticos. Versículo 16. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração, isto se escreverá para a geração futura e o povo que se criar louvará o Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Amém. Quando eu for pensar em um tema, para externar aos irmãos o pensamento que vai ao meu coração, eu diria: Jesus prepara lugar. Deus prepara lugar para o homem. No culto de Santa Ceia, sempre quando eu contemplo essa mesa posta, suave, eu me permito transportar sempre para o Calvário. E quando nós nos transportamos para o Calvário, há um aquebrantamento de coração. E o culto de Santa Ceia tem essa finalidade: nos transportar para o Calvário, para lembrarmos que esta mesa suave, bonita, cingida com toalha branca, limpa, com pães e vinho, é uma distância muito grande do sofrimento de Cristo no Calvário. O símbolo e o compromisso que Deus nos dá, e para alguns às vezes é tão pesado vir no culto de Santa Ceia, tantas dificuldades encontram, para lembrar de uma forma suave aquilo que foi para Jesus tão duro, tão extenuante, custou o seu sacrifício de vida, de renúncia, de entrega, de sujeitar-se como homem ao mais frágil de todos os homens, para nos dar o direito de herdarmos a vida eterna. Então isso nos faz, irmãos amados, refletir um pouco e pensar o quão agradecido devemos ser pela obra que Jesus fez. Nem olhando o pano da salvação eterna, que nós ouvimos falar e cremos pela fé, mas não entramos ainda nesse plano. Não colocamos o pé, precisamos atravessar, como o poeta diz, o Rio Jordão, passagem da morte para a vida, para adentrarmos no plano da vida eterna. Somos prometidos para a vida eterna porque cremos em Cristo Jesus e aceitamos a Jesus, mas ainda não estamos nesse estágio. Temos o direito a uma mansão celestial onde a rua não parece que são de ouro, como alguns dizem ultimamente, elas são de ouro. O salmista, o João, quando foi arrebatado, diz: eu vi as ruas de ouro, elas são literalmente de ouro. Uma perfeição inimaginável. Então nós temos todas as razões no tempo presente já para adorar e exaltar ao Senhor. O salmista, quando canta esse cântico, ele o faz com o coração extremamente aquebrantado, clamando e pedindo a Deus que restaure, traga o povo, que congregue o povo. E a leitura oficial foi no mesmo sentido. O Senhor faz uma grande festa de bodas para o seu filho, convida pessoas nobres do seu convívio, mas esses não puderam vir, porquanto se achavam ocupados por outras ocupações as quais julgavam mais importantes. Muitas das vezes as pessoas se embaraçam com muitas coisas para não servir a Deus. Se envolvem
no trabalho, nos estudos. Há tempo para todas as coisas, nas riquezas, nas posses. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de trabalhar e há tempo de descansar. Se alguém aqui está extenuado demais pelo trabalho, quero te dizer, à luz da palavra do Senhor, meu irmão, que você está excedendo. Se alguém está extenuado demais pelos estudos, também está se excedendo. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus fez o tempo, o dia de 24 horas. E ainda que o homem queira aumentar o tempo, Deus não permite que mude o tempo das estações, dos anos, dos dias, dos meses. O tempo é este. Cabe a nós nos adequarmos dentro do tempo. E aí está a sabedoria do homem, se adequar dentro do tempo. Então aqueles homens renunciaram ao convite daquele Senhor, e Jesus, os irmãos conhecem muito bem essa parábola, sabem que Jesus está se referindo às bodas do Cordeiro. Quando ele convida muitos nobres e dizem, não posso, tenho um casamento, tenho uma junta de bois que comprei, tenho que experimentar, tenho uma fazenda que adquiri, preciso verificar, organizar, administrar. E se desvencilha do convite, e ele estende então o convite para os mancos necessitados, abandonados, desprezados. Isso já quer dizer para mim e para você nesta noite. E se alguém, porque o cristão, irmãos, às vezes ele tem um sentimento de que ele não é digno. Deus nos permite ter sentimentos de instantes de esvaziamento espiritual. Porque nós não ficamos sempre 100% cheios da graça. Sempre 100% cheios da fé vencedora. De quando em quando nós damos uma oscilada e sentimos um certo vazio. É para que nós saibamos que estamos sobre a terra e que somos carentes e dependentes de Deus. Saibamos que a nossa alegria, a nossa força, a nossa vitória não vem de nós mesmos. Ela vem do Senhor que fez os céus e a terra e tudo quanto nela há. Jesus não veio para os sãos, veio para os enfermos. Enfermos de alma, enfermos de espírito, enfermos de carne, para os aquebrantados. Então, se alguém está nesta noite aqui declinado no seu ser, dizendo não sou digno, Jesus veio para você, meu amado irmão. Jesus veio para te dar força, para te levantar, para te dar a mão, para dizer, vinde bendito de meu Pai. Porque o segredo está naqueles que vêm ao encontro do Senhor, não naqueles que se acham autossuficientes e não precisam de Deus. Aqueles que dizem que são sãos, que estão perfeitos, que não precisam ir ao encontro do Senhor, que estão purificados em si mesmos, nas suas razões, nos seus sentimentos, na sua sabedoria, não é para esses que Jesus veio. Jesus veio para aqueles que precisam dele. Bem-aventurados os quebrantados de espírito, bem-aventurados os perseguidos, os injustiçados, porque dos tais é o reino dos céus. O segredo da vitória do crente não é estar 100% fortalecido, mas é estar aos pés de Cristo Jesus no Calvário. Esta é a vitória do crente. Um dia muito forte, um dia menos forte, um dia muito alegre, outro dia menos alegre, um dia com saúde, um dia com alguma dificuldade, mas estar permanentemente aos pés de Cristo, confiado em Cristo, esperando em Cristo, aguardando em Cristo a sua vitória. Por falar em aguardar, hoje em dia nós vemos umas campanhas aí que me deixam um tanto quanto preocupado. Campanha de 7 dias, você vai fazer a campanha de 7 dias, de 5 dias, de 8 dias, e nesta campanha você vai ter a vitória. E a pessoa faz aquela campanha, e durante todos os dias daquela campanha é dito assim, você vai ter a vitória, no último dia dessa campanha você tem a vitória. E aí muitos crentes chegam no último dia, não têm a vitória, e se desviam. E dizem que Deus mentiu. Não é Deus que mentiu. É o vaso, o profeta, aquele que anunciou que você ia ter a vitória no 7º dia, que mentiu. Porque a Bíblia diz assim, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No tempo do Senhor, Deus dá a vitória. Qual é o tempo do Senhor?
Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser à meia-noite, pode ser à meio-dia. Uma coisa eu sei, quando Ele quer dar a vitória, Ele dá a vitória. Então ninguém se enfraqueça no seu coração por conversas de homens que falam, que nem irmãos, eu fico, dá vontade de puxar o paletó das vezes do obreiro quando diz assim, hoje aquela vitória que você espera, você não vai sair daqui sem a vitória. Dá vontade de parar a igreja na saída, falar você um por um perguntar se recebeu a vitória. Se todos não receberem a vitória, dá vontade de falar, você não prega mais aqui. A promessa da vitória quem faz é o Senhor Jesus. Às vezes nós caminhamos para a igreja do Senhor enfermos, uma semana, um mês, um ano, 2 anos. E em um dia, nós sentimos um calor no local da enfermidade. Eu já tive experiência disso, eu creio que alguns irmãos podem testificar. Alguém já sentiu isso, irmãos? E foi curado? Um calor, uma sensação estranha. E de repente você procura a enfermidade e não encontra mais a enfermidade. Ou até ela some sem ter calor mesmo, porque Deus opera no meio do povo, no meio da igreja, no meio do louvor, no meio da oração, no meio do cântico, no meio da palavra. Deus opera como quer, onde quer, da maneira que Ele quer. Não é por causa deste, daquela expressão que alguém fala. A nossa fé está em Jesus, que tem poder para curar, para sarar, para batizar com o Espírito Santo, para salvar almas. Às vezes tem pessoas que vêm ébrias para a igreja, sentam nos bancos e alguém fala, pastor, manda embora, deixa que ele fique quietinho no banco, mas está fedendo, mas pede para os irmãos tampar o nariz e aguenta lá. Porque um dia, irmãos, Deus expulsa aquele demônio do vício. Quantos casos já vi disso? Um dia, a palavra encontra um lugarzinho no coração e entra. E entrando no coração, ela opera um milagre. É como o nascimento, a geração de uma criança, né? Quando há fecundação do óvulo, até ali era o óvulo só, mas quando há fecundação do óvulo, ele não é mais o mesmo óvulo. Ele é um óvulo em mutação, em crescimento. Algo novo sucede. Quando Jesus entra no coração de um homem e de uma mulher, algo novo sucede e começa uma transformação imediata, progressiva ou instantânea, não importa a forma que Deus trabalha na vida de cada um, mas fato é que há uma transformação e tudo se faz novo pelo poder do Senhor Jesus. Então o segredo é estar aos pés de Cristo. E dentro disso que Deus tem colocado no meu coração, Deus sempre preparou o lugar. Deus se preocupa aonde eu estou, aonde você está, aonde o povo dele está. Às vezes nós temos que caminhar por circunstâncias inóspitas, momentos difíceis, como no deserto. Antes de falar no deserto, vamos falar do Éden, né? Jesus preparou o Éden para o homem, lugar perfeito, lugar sem pavor, sem temor, sem nenhuma preocupação. Às vezes tem gente que não entende muito bem disso, que quando o profeta diz que no milênio o leão vai ser apacentado com o cordeiro, Deus vai mexer na natureza do leão. O leão vai ser apacentado com o cordeiro e não vai comer o cordeiro. Eu creio que o leão vai comer capim mesmo, viu, irmãos? De carnívoro ele vai passar a ser vegetariano. Ele vai apacentar junto com o cordeiro e não vai comer o cordeiro. Vai ser mudada a natureza dele. A serpente vai continuar rastejando no chão, porque ela está debaixo de uma maldição, só que ela não vai picar mais o calcanhar de ninguém. Não vai picar mais ninguém. A tarântula não vai picar ninguém. Vai ser mudado. No jardim do Éden é assim. Deus preparou um lugar especial para o homem. Deus sempre acompanha o homem no lugar que o homem está. Aleluia, Jesus. Jesus vinha todos os dias ali na viração do dia ver como estava Adão e Eva e a sua descendência, né? Porque Deus falou, frutificai, enchei a terra e sujeitai-a. Deus pôs o homem para lavrar, viu, irmãos? Tem gente que diz que o trabalho foi consequência do pecado. Não, senhores. Na criação está lá escrito que Deus criou o homem no jardim e o colocou para lavrar a terra. Só que a terra não produzia espinhos e cardos.
mas era para lavrar. Jesus diz, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então o homem foi feito para lavrar a terra, para produzir, para dominar a terra, para sujeitar. Só que era tudo pacífico. E consequência do pecado, as coisas se complicaram, as coisas ficaram diversas. Quando o homem sai do cativo Egito e vai para o deserto, Deus está com o homem no deserto. Os irmãos sabem muito bem que o deserto significa travessia, tempo de provação, tempo de fé, tempo de esperança no Senhor, tempo de suprir-se apenas pela providência de Deus. Talvez alguém aqui esteja nesta noite caminhando espiritualmente no meio do deserto. Pastor, eu não vejo oásis há muito tempo na minha vida. Pastor, eu não vejo refrigério há muito tempo na minha vida. Pastor, eu não vejo motivos de cantar há muito tempo na minha vida. Mas não faça como os israelitas, que no tempo da privação, da provação, do sofrimento, de pendurar as harpas no salgueiro como desesperançados. Abra o teu coração e canta um hino de louvor a Deus. Aleluia. Canta um hino de louvor a Deus. Canta um hino no deserto. Canta um hino na fé de que um dia Deus vai te dar a vitória. Você não está sozinho nessa travessia. Ainda que você tenha que ir para o deserto, ainda que você tenha que ir para a cova, ainda que você tenha que ir para o presídio, o Senhor está contigo ali. Deus nunca nos deixa só, meu amado irmão e irmã. Mesmo que tenha que se momentaneamente estar afastado dos seus, apartado das pessoas queridas, por não entenderem a circunstância da sua vida, momentos que a vida nos reserva e Deus permite, o Senhor não te deixa só. O Senhor está contigo aonde quer que tu fores. Esta é a essência dessa mensagem. Deus caminha com você. E Deus caminhando com você, a vitória é nossa pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É uma questão de fé, é uma questão de atitude, é uma questão de esperança. Mas, pastor, a coisa não muda. Às vezes passam-se muitos anos. Às vezes nem sequer muda realmente nessa vida. Mas uma coisa eu sei, Deus tem um lugar de delícias preparado para aqueles que nele esperam e nele confiam. Essa é a esperança do crente. Mas mesmo no deserto, quando nós cremos, quando nós confiamos, Deus prepara momentos de refrigério espiritual, no sentimento, na alma, para que a pessoa não desfaleça. Lembra-te de Abraão? Abraão estava, talvez aquela noite, Abraão estava com insônia, pensando nas promessas que não se cumpriam. E Deus, ali chega, Jesus chega diante da tenda de Abraão e diz, Abraão, sai para fora. Sai para fora. Deus queria ter uma conversa pessoal com Abraão. Não era na presença da sua esposa. Sai para fora. Abraão levantou-se e saiu, acordado. E Deus diz para ele, olha as estrelas do céu e as contas você pode contar. Não dá para contar. Assim será a tua descendência. Meu irmão, pela fé, sai para fora do problema. Sai para fora do pavor, do temor, do desespero, da desesperança, da angústia, da aflição, do desânimo. Sai para fora de achar que não tem solução, que não tem escape, que não tem alternativa, que não tem providência nenhuma, que não tem socorro. Sai para fora desse pavor, desse temor e olha para cima, que é de cima que vem o teu socorro. Você não vai contar as estrelas, mas é de lá que vem a mão do Senhor para te abençoar, para te dar vitória, para te dizer, tenha bom ânimo. Assim como eu fui com Abraão e cumpri a promessa na vida de Abraão, vou cumpri-la na tua vida. Todo aquele que crer não está desamparado, mas verá a glória de Deus. Todo que confia no Senhor, verá a glória do Senhor. É tão linda aquela passagem de quando Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei já tinha ouvido Daniel falar várias vezes do Deus que ele servia. O rei já tinha informação do Deus de Daniel. E o rei tentou a noite inteira livrar Daniel da cova dos leões e não pôde fazê-lo. E passou angustiado a noite inteira.
não quis comer, não quis festa, não quis nada. Pela manhã, logo cedo, ele vai à cova que estava selada, lacrada, e ele grita: Daniel, dá-se acaso, Daniel, que o Deus a quem tu serves, olha aí, o conhecimento dele do Deus de Daniel. Dá-se acaso, Daniel, que o Deus a quem tu serves tenha te livrado da boca do leão? Vive, ó rei. O Deus a quem sirvo mandou o seu anjo e fechou a boca do leão. Aleluia. Aquilo foi suficiente para que um decreto real fosse expedido, que a partir daquele dia o Deus que eles deviam servir era o Deus de Daniel. Meu irmão, na tua prova, sai para fora. Sai para fora. E deixe as pessoas que não conhecem o Deus que você conhece reconhecerem que você está confiado neste Deus. E quando Deus te dar a vitória, eles vão falar: esse Deus desse meu irmão, esse Deus desse meu parente, esse Deus desse meu amigo, vale a pena servir porque eu vi o que ele fez na sua vida. Este sofrimento que você está passando é para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na tua existência. Não é por acaso. É também para provar a tua fé, provar a tua perseverança, provar a tua determinação, provar a tua fidelidade. Como aqueles homens foram espiar a terra, irmãos. Novamente, Deus preparando o lugar. Ao fim de toda a trajetória, para os que confiam em Deus, há um porto seguro preparado por Deus. Os irmãos podem ver na vida, nós que acompanhamos a vida de muitos e muitos irmãos, pelas igrejas que temos tido a honra e o privilégio, a oportunidade da parte de Deus de pastorearmos. Nós vemos a caminhada de famílias, de pessoas, atravessando nuvens negras, atravessando mares bravios e revoltosos, desertos, mas sempre, passado tempos de provação, de fé, de esperança, nós vemos um aportar seguro, um cântico de vitória, um cântico de conquista. E Deus assim vai fazendo com um, com outro, renovando a fé, aprimorando a fé. Se você não está aportado, mas você está atravessando, tenha ânimo. Não seja como aqueles incrédulos que entraram para espiar a terra prometida e voltaram para trás. Se atemorizaram. É muita coisa para nós. Moisés, é muita coisa. A terra é boa, é verdade. Mas tem lá gigante. Nós somos como um gafanhoto. Você não é gafanhoto não, meu irmão. Você não é uma pulga, não. Você é um servo do Deus Altíssimo. Pastor, mas eu não tenho sabedoria. Deus te dá sabedoria. Eu não tenho força. Deus renova as tuas forças. Eu não tenho coragem. Se você invocar ao Senhor, Ele vai te dar coragem também. Seja como aqueles destemidos que falaram: tenhamos bom ânimo. Deus está interessado em pessoas que têm bom ânimo. Porque tem pessoas que são desanimadas, irmão. E povo desanimado não serve para ser crente. Crente tem que ser animado. Animado para trabalhar, animado para estudar, animado para conquistar, animado para orar, animado para jejuar, animado para invocar ao Senhor, animado para saber que vai sair desta terra e vai morar no reino de glória eternal. Animado, porque há um que nos ajuda, e este ajudando, a vitória é certa em nome de Jesus. Nós vemos o salmista clamando aqui a respeito de que Deus preparasse o templo, restaurasse os povos para invocarem ao Senhor. Israel, irmãos, viveu momentos especiais. O templo de Jerusalém, edificado por Salomão, foi uma obra-prima da antiguidade. Ali Deus recebeu aquela consagração daquele templo, daquele local que Deus havia revelado e derramou a sua glória, que os sacerdotes não podiam estar naquele lugar. Depois o templo foi destruído e foi edificado um novo templo. Só que esse novo templo não tinha suntuosidade do primeiro. Não tinha riqueza de materiais do primeiro. Mas Deus se referia ao segundo templo da seguinte maneira: a glória da minha segunda casa será maior do que a glória da primeira. Vai entender isso.
Os homens imaginavam uma glória material, mas Deus se referia a uma glória espiritual. Talvez você esteja esperando uma vitória de uma forma, mas o importante é que Deus dê a vitória da forma que Ele quer dar a vitória. Aos olhos de Deus, a obra que Ele tem a fazer é mais excelente do que aquela que Ele já fez. Porque Deus sempre faz coisas novas e mais excelentes. E Ele se referia também ao corpo de Cristo. Seria o grande templo, na realidade, que seria edificado, o maior templo que Ele haveria de preparar para Israel. Mas Israel não entendeu o segundo templo, não entenderam Cristo, não entenderam a glória da segunda casa, e estão esperando uma glória material. Graças a Deus, irmãos, que quem estiver esperando Jesus não vai ver o terceiro templo edificado, não. Pode até ver, talvez, ele começando a ser edificado, mas na hora que ele foi inaugurado, creio eu, escatologicamente, que a igreja já está nos céus. Porque quando ele for edificado pela terceira vez, que ele está totalmente destruído, tem só um muro que é chamado Muro das Lamentações lá em Israel, em Jerusalém. Existe uma área de litígio entre os árabes e os judeus, onde que é o monte do templo, que eles construíram a mesquita. Uma área de litígio que precisa uma questão política pesada para resolver aquilo ali, mas o anticristo vai resolver essa demanda política. Ele vai estar liderando as nações, vai reedificar o templo, e Israel vai achar que estamos de posse da glória do segundo templo. Deus nos guarde desse dia. E nesse dia, quem vai entrar lá vai ser a abominação desoladora que disse o profeta. Mas eu e você, querendo Deus, estaremos sentados na mesa santa do Cordeiro, desfrutando das bênçãos do Senhor. Então Deus prepara coisas para nós. Deus prepara. E sobretudo nessa passagem que foi lida, da cerimônia da Santa Ceia. Jesus preparou essa Santa Ceia aqui na terra. Cenáculo, os apóstolos comendo pão, bebendo vinho. E Jesus foi despedir-se deles nesse momento. E me chamou particular a atenção que após eles terem ceado, Jesus cinge-se com uma toalha e lava os pés dos discípulos. E ele fala uma expressão que até então ele não tinha falado, está em São João 13. Ele fala uma expressão assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Pode parecer um pouco de altivez, se de fato ele não fosse. Então, eu entendi aqui, meditando um pouco, que é uma lição muito grande para nós nesta noite dentro desse sentido. Jesus disse, eu sou o mestre e senhor, porque de fato ele o era. Mas ele demonstra a sua humildade, cingindo-se e lavando os pés dos discípulos. O que quer dizer isso para nós, irmãos? Quer dizer que ser humilde não é falar que você não é. Não é dizer eu não sei nada, quando você sabe. Isso não é ser humilde, não, isso é ser mentiroso. Quando você diz eu sou pobre, você é rico. Ser humilde é reconhecer aquilo que somos, porque Deus nos fez ser, mas somos humildes de atitude e de coração. Jesus é Senhor, sou mestre e Senhor, mas sou humilde porque me cinjo e lavo os pés dos discípulos. Jesus não pediu um povo que se fizesse de humilde, mas um povo que, sendo filho de Deus, herdeiro da mansão celestial, eleitos pelo Senhor, cheios da graça e da autoridade do Senhor, com poder de conquista do Senhor, mas sendo humildes, servindo uns aos outros. Esta é uma grande orientação que a Bíblia traz para as nossas vidas. E nós temos visto coisas diferentes no meio do povo de Deus, irmãos. Nós temos visto aí pessoas dizendo assim, eu não sou nada, eu não sei nada, eu não entendo nada. Uma falsa modéstia. Você é o que você é, que Deus fez você ser, meu amado irmão.
Se você é um doutor, sim, senhor, você é um doutor. Se você é um advogado, sim, senhor, você é um advogado e devemos respeitá-lo como tal. Se você é um profeta de Deus, seja um profeta de Deus e reconheça que você é um profeta de Deus. Mas que isso não suba na tua cabeça. Porque tem muita gente que faz de conta que não é, mas está envaidecido porque acha que é. Tudo invertido. Se você é profeta, sou responsável pela graça de Deus que tem em mim. Tenho que andar à altura de um profeta. Tenho que viver condignamente como um profeta e falar a palavra do Senhor a seu tempo, conforme Ele determinar que eu fale. Mas tem que ser humilde e companheiro e receber meus irmãos como se eles fossem superior a mim. Isto é o que Deus espera da sua igreja. Não falsidade, não descompromisso, não aparente circunstância. Ei, irmãozinho, irmãzinha, sou pobre, miserável, sou menorzinho daqui. Por dentro ele está dizendo, sou maiorzão, sou bambambam. Sem mim aqui não acontece nada. Para com isso, meu irmão. Seja o que Deus fez você ser. Você é diácono. Você é diácono. Você tem governo das coisas temporais do povo de Deus, irmão. Eu me alegrava de ser diácono. Coisa que eu gostava era levar a Santa Ceia. Naquela época não era como agora. Era um cálice único para a igreja inteira. Então era 2, 3 cálices. Nós usávamos um lenço de linho branco, servia o irmão, limpava a borda do copo, virava o copo, dava o outro lado para o irmão, ele bebia, ele limpava a borda do copo, virava o copo para não beber no lugar quente, dava para o outro irmão. Hoje muita gente vai ter nojo disso. Mas quando se bebia o vinho, irmãos, alabacanta, alamanai. Negócio estreito, irmãos. Negócio estreito. Uma comunhão de beber literalmente o mesmo cálice. De compartilhar o mesmo cálice. Hoje nós estamos muito modernos. As coisas vão modernizando. Agora já estão vendo até pãozinho feito em forminha. Não precisa nem pastor partir o pão, lavar a mão. Ih. Já vem forminha, embaladinho, invólucro de papel protetor, plástico protetor. Não, irmãos, não vamos pôr todas essas coisas na cabeça, não. O que vier para nos ajudar, tudo bem. Mas não vamos perder a simplicidade das coisas de Deus. Se você é um professor, seja um professor. Se você é um cantor, seja um cantor, sim, senhor. Sou cantor, sou solista, sou corista. Sou músico da casa de Deus. O teu instrumento é santificado, o teu instrumento é consagrado para louvar ao Senhor. Não como alguns desmiolados fazem por aí, toca na casa do Senhor com o instrumento, depois está lá no carnaval em cima do trio elétrico lá, tocando com o mesmo instrumento, depois quer chegar aqui, quer que o fogo desce, só se descer fogo na cabeça dele para queimar ele. Queimar o pecado, a mente ruim. As nossas coisas devem ser consagradas para Deus. Consagradas. Para que quando orarmos ao Senhor, cultuarmos a Deus, a glória do Senhor desce. Eu já falei para as irmãs, quando só limpar o banco aí, esse chiclete grudado, até na minha cadeira grudaram chiclete, irmãos. Eu não masco chiclete nunca na minha vida. Outro dia eu fui lá, ajoelhei para orar, já tentei tirar umas 3 vezes, não saiu. Põe a mão, chiclete grudando aqui na mão. Ai, Jesus, já teve um bendito que veio grudar chiclete até na cadeira do pastor. É fácil, irmãos. Eu falo para as irmãs, quando vocês limparem, mas limpa com carinho. Eu já fiz muito disso, irmãos. Jesus, eu limpo o banco, mas limpa o coração daquele que sentar aqui. Limpa a alma, limpa o espírito. Coloca fogo aqui. Quando ele sentar aqui, ele senta fogo da cabeça aos pés, do pé à cabeça. Fogo por tudo quanto é lado. Enche de fogo. Limpa a igreja assim, irmãos. Limpa a tua casa assim. Quantas irmãs
Já é pastor, meu marido é um beberrão. Baba na cama, ronca que nem um porco. É, irmã, é. Então o senhor arruma o travesseiro dele e faz assim, irmã. Ora no travesseiro, Jesus. Encha da tua glória aqui esse travesseiro, para quando ele botar a cabeça aqui, ele seja visitado com pensamentos novos. Trata as coisas no sentido espiritual. Daqui a pouco vai vindo. Tem um boliviano, que é o marido da mulher que trabalha em casa. Ele é um beberrão atrapalhado, né? Aí outro dia nós demos um terno para ela levar para ele. E ele usou o terno. Ele sempre chega 2 horas, 3 horas da madrugada. Naquele dia que ele saiu de terno, ele voltou 10 horas. O que foi? Sei lá. Negócio estranho, mandou eu para casa. Então, meu amado irmão, a tua roupa é santa, a tua veste é santa, o teu sapato é santo, a obra da tua mão é santa. Tudo tem que ser santificado para a glória de Deus. Não idolatramos essas coisas. Mas as vestes de Paulo, os lençóis de Paulo eram levados e oravam pela fé. A atitude da fé fazia diferença e as pessoas eram curadas e libertas. Então, amados irmãos, Jesus tem preparado o lugar. Ainda que você esteja habitando numa casa humilde e simples, ainda que você esteja atravessando um momento de dificuldade, um momento de inquietude, mas Jesus está do teu lado. Ainda que você esteja no calabouço, espiritualmente falando, Jesus está do teu lado. Lembre-se que Jesus não precisa abrir portas para entrar onde você está. Ele atravessa as paredes, entra com portas fechadas e a sua palavra é sempre a mesma. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Que o meu coração e o teu coração estejam em paz, aguardando as vitórias que emergem das mãos do nosso amado Salvador Jesus. E tendo a esperança, vivendo na atitude daquilo que somos colocados, sabendo que um dia nós vamos herdar as mansões celestiais e novamente Deus preparou um lugar de encontro. Aqui na terra não foi muito bom, né? A terra está desprovida do melhor. Então Jesus preparou um encontro nos ares, para a glória ser manifesta. Que Deus confirme na vida de cada um dos irmãos uma fé viva e eficaz para conquistar. Eu vou conquistar porque o Senhor está comigo para me dar vitória. Eu vou adiante porque o Senhor me renova na caminhada. Eu vou conquistar porque o Senhor me dá força e estratégia para conquistar. A força, meu irmão, não depende da sua estrutura física, mas do teu Senhor que te capacita. Quando você não tiver alternativa nenhuma, um problema financeiro, uma dívida financeira, coloca-te de joelho diante do Senhor. Fala, Senhor, me ajuda. Ora a Deus, me ajuda, me dá estratégia, me dá alternativa, me manda socorro. E você vai ver que na hora certa Deus vai providenciar do céu milagre, providência e vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus. Amém.